Olá, começa agora mais uma edição do programa Checkmate. O Checkmate é uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. No programa de hoje teremos a colaboração de 5 estudantes de Comunicação Social. Concita Alves, do curso de Jornalismo, João Fontes, do curso de Jornalismo, Alexandre Beethoven, do curso de Radialismo, Lucas Félix, do curso de Audiovisual e Rafael Lopes, do curso de Jornalismo. Nosso convidado de hoje é o psicólogo Giliardi Medeiros Laurentino, do SEDECA Casa Renascer. Giliardi é especialista em teoria cognitiva comportamental, professor de Direitos Humanos na Academia de Polícia, faz parte da Comissão Nacional de Lei sobre o Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes, participa do Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência da UFRN e do Comitê contra a Violência Sexual do Conselho Regional de Psicologia. Atua há 10 anos na defesa dos direitos da criança e do adolescente. O nosso convidado de hoje é Giliardi Medeiros Laurentino, psicólogo do SEDECA, Casa Renascer, e membro do Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência. Giliar atua há 10 anos na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma satisfação tê-lo conosco. Eu que agradeço o convite. Vamos começar falando um pouco do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é tido como um mecanismo legal extremamente eficiente no que diz respeito à regulamentação do direito da criança e do adolescente. Em contrapartida, no Brasil, a gente tem números alarmantes em relação aos abusos, à violência e à agressão infanto-juvenil, né? A que se dá esse cenário de contrassenso se a gente tem um marco legal tão bem conceituado, em contrapartida a gente tem esses números? A gente sempre discute que no Brasil as leis têm que pegar. Eu acho que é um dos únicos países do mundo que a lei precisa pegar. E o Estatuto, infelizmente, a gente acaba não cumprindo ele como deveria ser cumprido. E é o maior avanço na legislação mundial, é o Estatuto. Ele foi criado em 1990 pelo presidente Collor, então presidente do Brasil na época, e foi uma convenção internacional e o Brasil foi um dos primeiros países que criou o Estatuto. E ele foi modelo para outros países. Mas, infelizmente, no Brasil, ele até hoje não é pouco conhecido. Ele é pouco conhecido. Quando a gente vai para o judiciário não entende criança e adolescente como criança e adolescente. Você pega os processos, é o de menor. É o menor em conflito com a lei, é o menor quem cometeu o crime. E isso foi abolido desde 1990. Não se usa mais a terminologia de menor. É criança e adolescente, quando é em conflito com a lei, criança e adolescente em conflito com a lei. Mas nem o nosso judiciário pega o Estatuto para funcionar como ele deveria funcionar. E isso reflete no que a gente tem hoje. E essa classificação criança e adolescente tem uma especificação de faixa etária, né? Até 12 anos, é isso? É, até 12 anos incompletos é considerado criança e de 12 a 18 anos incompletos é considerado adolescente. E para cada caso, questões de regulamentação? Isso, exatamente. O Estatuto ele também vai até 21 anos de idade em alguns casos. Alguns casos específicos, ele pode valer de 18 a 21 anos. Ok, vamos à nossa primeira pergunta dos estudantes com o Lucas Félix. Oi, Giliardi. Nessa ideia dos números alarmantes, eu estava vendo um dado de um observatório latino-americano que entre crianças e adolescentes são 29 assassinadas todo dia aqui no Brasil. Qual é a principal deficiência que permite esse número tão assustador? Varia de muitas coisas. Se você pegar a prevenção no Brasil, ela não acontece como a gente gostaria que acontecesse. Então a gente vai de má educação, a não qualidade na saúde, não qualidade na assistência social, o índice de vulnerabilidade é gigantesco. O nosso país é um país extremamente machista e patriarcal, o que faz com que nossa violência aumente em relação a outros países. São várias situações que fazem que isso aconteça. Esse de 29 é o que chega, mas muitos casos de violência, principalmente quando a violência é letal, ela até a gente consegue mapear direitinho, mas quando não é violência letal, a gente não consegue chegar nem 10% da real violência que acontece. São 28 anos aí de Estatuto da Criança e do Adolescente. Completa agora em julho, 28 anos. Que tipo de ganhos em termos de mudanças e de atualização a gente pode citar aqui de 1990 para agora? O maior ganho que a gente teve com o Estatuto é que criança e adolescente passou a ser sujeito de direito, que até 1990 não era visto dessa forma. Como era vista a criança e adolescente é que o adulto é quem mandava e a gente via a criança como um adulto em miniatura.
o pai ou a mãe e o juiz determinavam o que seria feito com aquela criança. E a partir do estatuto a criança passou a ter direitos reconhecidos. A gente passou a ver a criança como um sujeito de direitos que precisa ser trabalhado e não como um sujeito que a gente impõe o que tem que ser feito. Vamos a mais uma pergunta, agora com Alexandre Beethoven. Olá, Giliardi. Eu gostaria de saber, dentro desses dados alarmantes que já foram nos apresentados, com relação ao abuso sexual dentro do convívio familiar, quais são os primeiros sinais que a criança começa a apresentar quando se começa a ter essa prática por meio de um pai, de um tio, ou mesmo de um profissional que está cuidando de uma criança com deficiência? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Quando acontece com uma criança que não tem deficiência, os sinais são mais claros, porque a criança muda bruscamente de comportamento. Quando a criança é muito extrovertida, ela passa a ser mais introvertida. Ou quando a criança ela é muito quieta, ela passa a ficar rebelde, passa a provocar algumas situações que chamam a atenção dos próprios familiares, dos professores. Nessa forma, ela apresenta esses sinais. Mas também pode acontecer casos em que a criança não vai apresentar sinal nenhum físico de mudar comportamento ou nada. Ela pode mudar a questão das notas na escola, de as notas caírem, ela tinha um comportamento mais de falar na escola e depois fica muito retraída. São comportamentos que chamam mais atenção em casos de violência sexual ou intrafamiliar. Até que ponto a sociedade ela deve, em que situações ela deve buscar algum tipo de canal de denúncia e quais são os canais que ela pode buscar? Algum disque denúncia, o Ministério Público? Sim. Quando a gente vem para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um outro avanço, ele diz que é dever de todos. É dever do Estado, da sociedade e da família zelar pelos direitos da criança. Tem aquela cultura, não me meto na questão que é deles. Principalmente aquela casa, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E vale muito para a família também. Ninguém quer se meter. Mas o que a nossa legislação diz é que é nossa obrigação denunciar. E para isso a gente tem diversos setores que possam ser denunciados. Se a pessoa não quiser aparecer e falar para o Conselho Tutelar o que está acontecendo, que é o primeiro órgão que a gente tem que buscar para quando acontece isso, a gente pode usar o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. E quando você liga para o Disque 100, você não vai se identificar, só que você precisa ter os dados de quem é a pessoa, onde encontra, qual é o endereço. E automaticamente essa denúncia vai para o Ministério Público e para o Conselho Tutelar. Eles recebem instantaneamente essa denúncia. E a Central de Direitos Humanos vai avaliar, vai saber se o Ministério Público correu atrás de saber o que está acontecendo e o Conselho Tutelar também. E a outra forma que o Estatuto ele traz de forma fantástica para a gente é que, por exemplo, se a escola soube de alguma violência, ela é obrigada a denunciar o Conselho Tutelar. Se na saúde, no posto de saúde, o agente de saúde descobriu alguma coisa, ele também tem que dizer ao Conselho Tutelar. No Estatuto ele diz que tem até 24 horas para você levar ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público. Só que quando a gente vai para a prática, infelizmente, demora muito mais para acontecer isso. O pessoal da saúde tem medo de acabar denunciando e sofrer represárias, na educação da mesma forma. Vamos a mais uma pergunta agora com Concita Alves. Olá, Giliardi, qual a principal diferença entre abuso, assédio, exploração e violência sexual? Certo, foi uma pergunta muito interessante. Quando a gente vai trabalhar a violência sexual como um todo, a violência ela é dividida em abuso e exploração sexual. O abuso ele é subdividido em outras partes. Nós temos o abuso com contato físico e sem contato físico. O assédio ele pode parecer na parte sem contato físico, que quando a gente vai para a criança e adolescente, ela tem diversas vertentes do que seria o sem contato físico. Por exemplo, expor a criança a uma foto de pornografia, que era muito comum na infância os pais mostrarem para os filhos homens, para que o filho aprendesse a ser homem, o que é uma mulher nua, o que é uma relação sexual. Isso hoje é considerado um ato de violência sexual. Outro ato que acontece muito é os pais levarem os meninos para perder a virgindade nos prostíbulos, esses meninos menores de idade. Isso também é considerado um ato de violência sexual. Quando a gente vai para a exploração sexual requer algum lucro, mas não quer dizer que seja o lucro financeiro. Eu estou usando uma menina para um ganho financeiro. Ela vai muito além de, por exemplo, eu quero seduzir a menina, eu começo a dar presentes para a menina, eu dou um celular, dou dinheiro, dou roupa,
para que a menina tenha relação sexual comigo que eu, de alguma forma me satisfaça. Aí é considerado exploração sexual. O assédio, ele é mais não contato físico. É quando, por exemplo, vejo uma menina bonita no meio da rua e começo a chamá-la, puxar algum assunto. A gente vê muito isso aqui em épocas de carnaval e carnatal. Carnatal é onde mais acontece a violência como um todo, de exploração e o abuso sexual. Não sei se eu consegui me fazer entender bem. Vamos a mais uma pergunta agora com Rafael Lopes. Giliardi, de acordo com ECA, a responsabilidade pelas crianças é da família, como também da comunidade, da sociedade, né? Sim. Eu queria, como você trabalha com esse público aqui em Natal, eu queria que você exemplificasse um pouco como consta a nossa situação, pontos que precisam ser melhorados ou pontos que você enxerga ainda que existe muita dificuldade para que o trabalho de vocês seja realizado. As dificuldades são imensas. Quando você busca qualquer ator da rede para falar sobre como é que funciona a violência sexual, como é que a gente atende, a gente vai passar por todas as dificuldades. A gente passa por uma delegacia que não consegue atender da forma que deveria. Natal é uma exceção porque a DCA ainda consegue cumprir, apesar de não conseguir cumprir o que a lei diz de que seja feito da forma rápida, porque o Estatuto diz que os casos têm que ser investigados da forma mais rápida possível. A gente demora anos para conseguir chegar a uma solução de um caso, quando consegue chegar. Então essa é uma dificuldade. Uma outra dificuldade é o fluxo. O fluxo seria como essa criança vai estar na rede. Quando uma criança sofre violência sexual, ela tem que seguir alguns caminhos. O primeiro é ir para o hospital. Se a criança foi, por exemplo, estuprada, ela precisa ir para o hospital para saber se vai tomar o coquetel ou não. Aí depois do hospital ela vai para a delegacia, da delegacia ela vai para o ITEP, do ITEP ela vai para os atendimentos, volta para a delegacia, vai para o Ministério Público e vai para o Tribunal de Justiça. Então você imagina para uma criança que sofreu uma violência sexual, já passa por uma situação que é extremamente difícil de passar, um adulto não consegue passar muitas das vezes, uma criança está passando e ela tem que seguir todo esse caminho. Hoje a nossa maior dificuldade é que a gente consiga compreender que não pode ser feito dessa forma, mas infelizmente não mudou ainda. A gente tem uma questão que é recorrente no nosso ambiente urbano, que são crianças pedindo alguma ajuda no sinal, ou trabalhando, catando latinhas, tentando vender. Até que ponto o Estado ele pode dar um tipo de amparo para esse tipo de família que acaba colocando a sua família como um todo, inclusive as crianças, para fazer alguma renda ali, para conseguir... Pois é, mais uma vez a gente tem que voltar para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto o Estatuto quanto a Constituição diz que a família, se ela não tiver condições de suprir, o Estado tem que suprir. Para isso se criaram Bolsa Família, os outros programas. Só que, infelizmente, a gente não consegue atingir a todas as famílias. E a gente acaba culpabilizando essas famílias e colocando nessa situação, que a gente chama de situação de vulnerabilidade. Uma criança num farol pedindo dinheiro, ela pode passar por diversas coisas, desde um sequestro, um atropelamento, um rapto para fins comerciais, que no Brasil ainda acontece de crianças serem raptadas para fins comerciais. Então, tudo isso acontece em mais de segundos. E é dever do Estado acabar com isso. Só que, infelizmente, a gente não consegue ter uma política pública efetiva que consiga alcançar todas essas famílias. Acho que todo mundo acompanhou o que aconteceu em São Paulo agora, na ocupação do prédio, que o prédio caiu. E, mais uma vez, a gente está culpando as famílias que ocuparam, sendo que era dever do Estado que elas tivessem uma casa. E nesses o que é mais fácil a gente culpabilizar é porque que essas famílias invadiram. Quando a gente vê as famílias de vulnerabilidade, é exatamente isso que acontece. É muito mais fácil eu culpar a família do que eu colocar, não, o Estado precisa ter políticas públicas para mudar essa situação. Bem, vamos a mais uma pergunta? Agora com João Fontes. Olá, Giliardi. Há cerca de um ano atrás foi sancionada a lei da escuta protegida. Foram feitas algumas modificações na lei. Eu gostaria de saber o que é essa lei e o que foi modificado. Essa lei a gente está numa disputa muito grande, porque grande parte dos profissionais não acolheu essa lei muito bem. A lei trouxe alguns avanços. Essa lei ela foi instituída em 4 de abril do ano passado e ela entrou em vigor em 4 de abril desse ano. Essa lei ela diz que a criança ela precisa passar por um depoimento diferente, um depoimento humanizado, que eles chamam de humanização do depoimento. Que a criança vai estar numa sala com uma pessoa acolhedora
e essa pessoa vai estar com um ponto eletrônico e vai escutar essa criança para o fim judicial, para a criança não ser escutada pelo juiz. Quais são os problemas que a gente vê nessa lei? Porque o profissional de referência, no caso o psicólogo, o assistente social ou quem for, vai ser um mero inquiridor. Vai estar lá para perguntar para a criança o que o juiz quer saber. E quando a gente vem para a psicologia, principalmente, nem tudo que é falado num setting terapêutico deve ser repassado para o juiz. A gente só repassa para o juiz o que é necessário para o caso. E a partir do momento em que o juiz vai estar assistindo e vai estar escutando todo o atendimento, ele vai ter acesso a informações que ele não precisaria ter. E não só ele, como o advogado de defesa e o advogado de defesa, o possível violentador também. Então a gente está colocando a criança também numa situação de risco. Vamos a mais uma pergunta? Giliardo, eu queria saber sobre um tema assim um pouco polêmico, porque esses temas sexuais na nossa sociedade eles são muito pouco discutidos. Sim. E a gente sabe que a pedofilia é um tema histórico muito antigo e passou por diversas perspectivas. Eu queria que você esclarecesse nesse programa o que é a pedofilia. Ela é uma doença mental? Ela é um traço de maldade? O que é que o Estado opera para ajudar essas pessoas, ajudar as crianças, a sociedade num todo? É uma mistura mais ou menos de tudo que você falou. Quando a gente vai para o DSM-5, que é um livro, um estudo americano de psiquiatria, ele coloca a pedofilia como uma doença. E nessa doença, o adulto, ou desde novo, ele já tem esse sentimento, ele tem desejo sexual somente por crianças que não entraram ainda na puberdade. É o desejo sexual, ele só consegue ter desejo sexual por isso. E isso é considerado uma doença. Então, ela precisa ser tratada. A gente não tem tantos avanços no tratamento desse transtorno. E a gente também não consegue ter tantos casos, atingir tantos casos de pedófilos no Brasil. Quando a gente vai estudar a questão da violência sexual no Brasil, em média 6% dos casos é que são traços de pedofilia. A gente tenta trazer a ideia, no caso, o geral traz a ideia de todos os casos em que houve violência sexual são casos de pedofilia, e não são. 6% são considerados pedofilia. E é muito perigoso a gente falar que todos os casos são, porque se a gente considerar uma pessoa pedófila, ela não vai cumprir o rito judicial que um adulto que não tem o transtorno vai cumprir. Ela vai para um hospital de custódia. E no hospital de custódia ela não vai estar cumprindo a pena, ela vai estar fazendo um tratamento. Então às vezes a gente quer nessa sede de vingança, a gente acha que a gente colocar a pedofilia vai ser melhor, muitas vezes não é. Porque a gente está colocando que a pessoa tem uma doença e essa doença precisa ser tratada. E nos casos de violência sexual, muitas vezes é o crime mesmo. A pessoa cometeu um crime, desse crime ela precisa pagar por esse crime. E quando a gente trabalha com a pedofilia, não. A pedofilia a gente quer o tratamento da pessoa. Gilia, quais seriam as principais diferenças de um psicólogo que trabalha atendendo adultos para um psicólogo que precisa lidar com questões psicológicas com crianças e adolescentes? Muda muito. Na verdade, muda muito. A gente é preparado na academia para adultos. Se você pegar 99% dos cursos de psicologia, eles são preparados para você atender adultos e preparados para você atender clinicamente. E quando a gente vai para a linha da violência, muda completamente. A gente vai aprender a lidar com isso. Para trabalhar com criança e adolescente, requer um pouquinho mais de cuidado. Porque criança tem a questão da fantasia, o adolescente tem a questão de que ele está numa mudança corporal muito grande, hormonal também. Então a gente tende a não acreditar muito no que eles falam. Então a gente tem que ter uma postura um pouco mais diferenciada para compreender essas situações que eles estão passando e fazer esse atendimento. Quando é com criança, a gente envolve o lúdico. Para atender uma criança, eu não tenho como sentar com a criança e discutir uma violência com ela. Já é sofrido para ela ter passado por isso e estar na presença de uma pessoa adulta que ela não conhece para falar sobre a violência. Então a gente atende através do lúdico, da brincadeira, dos jogos, de pintar, fica com a criança. Com um adolescente a gente já interage mais na questão da conversa, mas também não é igual a um adulto. Ok. Vamos agora para um breve intervalo. O Checkmate volta em instantes.